Olá, hoje vamos falar sobre o triângulo retângulo e também falar sobre Pitágoras, tá? Há uma fórmula, tá? Chamada Teorema de Pitágoras, né? Usada para encontrar os lados de um triângulo que tem essa característica, triângulo retângulo. E o triângulo, para que ele seja de fato retângulo, ele tem que ter esse símbolo aqui, olha. Significa que ele é um triângulo, tá? Que tem um ângulo de 90 graus, tá? 90 graus, tá ok? Então, esse é o triângulo retângulo, tá? E na sua descrição, ele tem como os seus dois lados, né? Formados pelo ângulo de 90 graus, esses dois lados são chamados de cateto, tá? E a sua diagonal, tá? A linha oposta ao ângulo de 90 graus, oposta ao ângulo, é chamada de hipotenusa, tá ok? Então, se colocando, por exemplo, aqui, nós teríamos, vamos colocar letras aqui para identificar a nossa hipotenusa, o nosso cateto, tá? E aqui o nosso outro cateto, tá ok? Então vamos colocar assim. Por que as letras? Porque o teorema de Pitágoras, ele normalmente ele vem nessa forma aqui, olha. A ao quadrado será igual a b quadrado mais c quadrado, tá ok? O que é um triângulo retângulo? Nós podemos até fazer uma demonstração do triângulo retângulo. Olha só, por que chama-se triângulo retângulo? Olha, o que temos aqui? Um retângulo, tá ok? Um retângulo. E o que é um triângulo retângulo? Nada mais é que metade de um retângulo, que também pode ser um quadrado, obviamente, tá? Por isso que quando nós nos referimos à área de um triângulo e ele é retângulo, essa área será dada pela fórmula base vezes a altura dividido por 2. Por quê? Porque sendo ele metade de um retângulo, olha o que acontece. Se nós temos aqui um retângulo, por exemplo, de lados 5 e 2, base vezes altura é a área do nosso retângulo. Base vezes altura, 2 vezes 5, a área do nosso retângulo será 10. Mas nesse caso, se estivermos nos referindo a um triângulo retângulo, mantemos a fórmula. E por quê? Nós dividimos por 2, porque o triângulo retângulo é um retângulo dividido ao meio, ou seja, é a sua metade. Entendido? Perfeito. Achei necessário fazer essa colocação. Muito bem. Mas vamos propriamente às outras situações que envolverão o nosso triângulo retângulo e também o teorema de Pitágoras. Tá ok? Então, olha, digamos, por exemplo, que nós temos aqui, nesse nosso triângulo retângulo, digamos que nós tenhamos aqui, deixe-me ver aqui, nós tenhamos que esse lado aqui é igual a 4, ou 3, não, vamos colocar 3, tá ok? Então nós temos 3 nesse nosso lado aqui e nós temos 4, essa outra medida aqui, tá? Então nós temos os dois lados aí, e nós precisamos encontrar o valor de A, ou seja, da nossa hipotenusa. Então, como proceder nesse caso? Vamos pela fórmula. Ela diz que a nossa hipotenusa elevada ao quadrado será igual à soma dos quadrados dos catetos B e C, que na minha conta aqui não importa se eu mudar a ordem de C e B, isso não importa. Então vamos colocar os números que temos dentro da nossa fórmula para ter a resposta de quanto vale a nossa diagonal. Bom, então eu tenho aqui no cateto B, esse lado vale 4, então é 4 ao quadrado, diz a fórmula, mais C ao quadrado é 3 ao quadrado. Portanto, a nossa hipotenusa será igual a 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. Portanto, o nosso A ao quadrado é igual a 25. Mas a nossa conta não acabou.
Porque eu tenho que isolar o A, eu tenho que saber qual é o valor do A, ou seja, da hipotenusa. Então, o meu A será igual a 25. E isolando definitivamente a minha incógnita, eu vou passar o expoente quadrado para o outro lado da operação como uma raiz quadrada, ou seja, o contrário da operação. Certo? Então, nesse caso, o meu A será igual a raiz quadrada de 25, ou seja, quem é o número que ele vezes ele mesmo dá 25? É 5. Então, o nosso valor aqui, né, o nosso valor da nossa hipotenusa nesse caso é 5. Tá ok? E isso já facilita, porque tem a propriedade dos triângulos, uma propriedade que poderíamos nos valer, por exemplo, e resolver exercícios fazendo cálculos mentais. Por exemplo, digamos que esse nosso triângulo retângulo, ele aumentou de tamanho, tá? Ele aumentou de tamanho e agora ele é um triângulo que, olha só, podemos dizer aqui que ele passou para esse tamanho aqui agora, tá? E alguém pede para que você localize, né? Para que você encontre. No caso, vamos colocar o triângulo menor, né? Para dar mais espaço para os nossos cálculos, né? E alguém quer que você encontre o valor da hipotenusa, dizendo que esse lado vale 8, esse lado vale 6 e chama-se esse valor, esse lado, de x. E pergunta-se qual é o valor de x, dizendo-se que esse triângulo é triângulo retângulo e é semelhante a esse. Veja bem, o quadrado da hipotenusa será igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Então aqui eu tenho 25. 25 é o quadrado da hipotenusa, que é 5. 5 ao quadrado, 25. Tem que ser igual ao quadrado desse mais o quadrado desse. Ou seja, 25. Eu tenho aqui. E aqui quanto eu tenho? 4 ao quadrado é 16. 3 ao quadrado é 9. 16 com 9 dá 25. 5 ao quadrado dá 25. O quadrado desse é igual à soma dos dois outros quadrados. O quadrado desse será igual à soma dos dois outros quadrados. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. 64 mais 36 é 100. Quem é o número que ele vezes ele mesmo dá 100? É 10. Mas visto que isso poderia ser ainda mais simples, visto que o triângulo retângulo é semelhante a esse, nós podemos ver pela lei da proporcionalidade. Olha só, lados semelhantes. O que era 4 virou 8. O que era 3 virou 6. O que é 5 vira isso mesmo, 10. Né? Vamos colocar aqui. Minha caneta não está muito ok. Vou colocar aqui. Entendeu? Perfeito? É isso aí. Por semelhança, tá? E olha, tem vários exercícios, inúmeras situações, problemas, tá? Onde menciona-se exatamente tipo de situação como essa, onde você não precisa fazer o cálculo propriamente dito, não propriamente a equação, mas você pode ir pela semelhança de triângulos. Sério, professor? Sim, sério. Veja só. Vamos colocar aqui, então, uma nova situação. Eu vou dizer agora que esse é um triângulo retângulo, portanto, ele tem que obedecer essa lei, né? E eu tenho aqui agora que nós temos 12 nesse lado aqui, né? Eu digo que a medida é 12, esse lado eu digo que a medida é 9. Preciso recorrer à fórmula para fazer isso? Não. Vamos nos lembrar que o primeiro triângulo com os menores números inteiros que satisfazem a condição de um triângulo retângulo é o triângulo 3, 4 e 5, sendo 5, claro, a hipotenusa. Na verdade, é importante isso, você localizar sempre a hipotenusa. Por quê? Porque os outros dois são catetos, e isso em muitas situações indifere. Perfeito? O diferencial é hipotenusa, ou seja, é o lado oposto ao nosso ângulo reto, tá ok? Então vamos lá, vamos nos lembrar do nosso triângulo, vamos ter sempre em mente, quando você for fazer uma operação desse tipo, lembre-se sempre do triângulo 3, 4 e 5 e veja se o triângulo que você está estudando se é proporcional
ao triângulo 3, 4 e 5. Nesse caso, eu noto uma proporção. Olha só, o que é 4 vira 12, o que é 3 vira 9. Percebe? Existe um fator multiplicativo que levou o 3 para ser transformado em 9. É 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4 vira 12. E 3 vezes 5? Isso mesmo. Nesse caso é 15. Tá? Existem inúmeras situações, várias situações, tá? Mas não é regra, obviamente, tá? Você pode ter situações que diferem do que está aqui e você vai ter que partir para a fórmula mesmo. É importante que você tenha ciência e também tenha a habilidade para trabalhar com ela, tá? E olha, você pode, mediante a fórmula e o conhecimento disso, é importante que você tenha versatilidade. Tenha versatilidade para ter, por exemplo, isso aqui, olha. Se eu disser que esse triângulo é um triângulo retângulo e essa medida aqui é 20, tá? E essa medida aqui é 12, procure a relação. Procure a relação, tá? O importante é que eu tenha duas informações para encontrar a terceira. Veja só, hipotenusa, hipotenusa. O que era 5 virou 20. Existe uma multiplicação aí por 4. 4 vezes 5, 20. O que era 3 virou 12. É o mesmo fator multiplicativo, portanto, ele condiciona a operação a todo o conjunto. 4 vezes 5 virou 20. 4 vezes 3 virou 12. 4 vezes 4, exatamente, virou 16, tá? Esse seria o valor do nosso x, tá bom? Mas, como eu disse, claro, né, nem sempre você vai ter a possibilidade de fazer essa relação direta com o triângulo 3, 4 e 5, que é o nosso triângulo básico, né? Ele é base mesmo, tá? Sempre lembre-se disso, tá ok? Mas você pode ter situações em que difere, tá? Olha, e aí você tem que recorrer à fórmula mesmo propriamente dita, tá? Nós poderíamos ter aqui, por exemplo, olha, alguém vai te dizer que esse lado aqui mede raiz quadrada de 11 e que esse lado, esse cateto aqui, mede 5. E ele quer saber quanto vale a tua hipotenusa, tá? Ou o teu A, né? Vamos chamar de A, podemos chamar de A, né? Vamos colocar assim, né? Que é para nos dar a orientação melhor com respeito ao uso da fórmula, o nosso A. Nesse caso, eu teria sim que recorrer à fórmula, porque eu não acho relação entre esses números, ele não é proporcional a esses, né? Em números inteiros. Então, nós recorreríamos à fórmula, tá ok? Então, nós faríamos o quê? Nesse caso aqui, vamos trabalhar aqui com... vamos separar aqui, né? E vamos trabalhar aqui. Olha, eu tenho a ao quadrado, eu não sei quanto é, justamente o que eu preciso saber. Estou obedecendo a fórmula. A hipotenusa será igual ao quadrado do cateto, do primeiro cateto, mais o quadrado do segundo. A hipotenusa eu não tenho, está aqui. Primeiro cateto é esse aqui. Raiz quadrada é 11, raiz quadrada de 11 ao quadrado, é o que diz a fórmula, mais 5 ao quadrado. Certo? Ok, continuando. A ao quadrado será igual, preste atenção nisso, sempre que você tiver uma raiz elevada ao quadrado, cancela-se a raiz com o expoente quadrado. Nesse caso, sobra apenas 11. Mais 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é 25. Ainda não acabou. O meu A ao quadrado, a minha hipotenusa, é igual. Eu tenho 11 e mais 25. Eu tenho 36. Ainda não acabou. O meu A ao quadrado, ou melhor, vamos deixar somente o A? Vamos. O meu A será igual a 36. E como eu pretendo isolar o meu A, o expoente quadrado deve ir para o outro lado da operação, né, para o outro lado da igualdade, como raiz. Portanto, o meu A será igual a raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Portanto, o meu A aqui será igual a 6. Tá ok? Então, situações em que eu tenho necessariamente que recorrer à fórmula para encontrar o lado do meu triângulo. Somente no caso onde eu não encontrar uma relação com o triângulo base, que é o triângulo 3, 4 e 5. Ok? Triângulo 3, 4 e 5. Procure a relação.
Se houver, você encontra fácil, cálculo mental. Se não houver, partimos para o Teorema de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras, hipotenusa igual, a hipotenusa ao quadrado será igual à soma do quadrado dos dois catetos. Tá ok? Triângulo retângulo. É isso aí.